Na próxima página, página 132, nós vamos ler um texto que também vai mostrar um pouco assim da questão da interdisciplinaridade para vocês. Esse texto se chama Medidas no Espaço e no Tempo, de Stanislau Ponte Preta. Então, vamos lá. A medida no espaço e no tempo varia de acordo com as circunstâncias. E nisso vai o temperamento de cada um, o ofício, o ambiente em que vive. Então, olha só, o autor começa nos indicando que medida no espaço e no tempo varia de acordo com as circunstâncias. Quais circunstâncias será que é esse que ele está dizendo que faz com que as coisas variem, né? Com que as medidas variem? Vamos ver. A nossa falecida avó media na base do novelo. Pobre que era, aceitava encomendas de crochê e disso tirava o seu sustento. Muitas vezes ouvimos-la dizer: hoje estou um pouco cansada, só vou trabalhar 3 novelos. Nós todos sabíamos que ela levava uma média de 2 horas para tecer cada um dos rolos de lã. Por isso, ninguém estranhava quando dizia que queria jantar dali a meio novelo. Era só fazer a conversão em horas e botar a comida na mesa 60 minutos depois. Então, olha só, né? Como que a avó do narrador media o tempo, né? A passagem do tempo. Ela media na base dos novelos de lã que ela ia costurando. Então, assim, ela falava, né? Hoje eu tô cansada, então hoje eu só vou trabalhar 3 novelos. Ela não falava assim, hoje eu vou trabalhar 5 horas. Não. Ela falava, hoje eu vou trabalhar por 3 novelos, que era o tempo que ela conseguia perceber, que ela conseguia costurar as coisas que ela precisava costurar com a disposição que ela tinha. Então, esse tempo ela media em novelos de lã. E aí a família toda foi entrando nesse ritmo da avó, né? Porque ele diz depois que era comum as pessoas falarem, vamos jantar daqui a meio novelo. E quanto tempo que equivalia a meio novelo? Ele fala ali, ó. Era só fazer a conversão em horas e botar a comida na mesa 60 minutos depois. Então, meio novelo correspondia a 1 hora, tá? Então, eles faziam naturalmente essa transferência aí, essa conversão em horas, de novelo em horas. Porque já era algo que estava naturalizado na circunstância aí da família, da vida da família. Os índios, por sua vez, marcavam o tempo pela lua. Isso é ponto pacífico. Embora há alguns anos, por distração, eu assistisse a um desses terríveis filmes de carnaval do Oscarito, em que apareciam diversos índios, alguns dos quais com um relógio de pulso. Então, olha a ironia aí, né, do autor. Ele está falando que os índios, a forma como eles fazem para... Muitas vezes, né, a forma como eles faziam para medir o tempo era olhando para a lua. Então, eles olhavam para as estrelas, olhavam para o sol, olhavam para a lua, e aí eles sabiam o quanto tempo tinha passado. Mas, né, por falta, talvez, de cuidado ou de conhecimento, alguns diretores de cinema colocavam filmes de índios em que eles usavam relógio de pulso. Filmes antigos, né, no caso. E aí ele tá fazendo uma brincadeira, né, porque a gente sabe que naquela época aí mais distante, os índios não usavam relógio. Aí ele vai continuar. Sim, os índios medem o tempo pelas luas. Os ricos medem o valor dos semelhantes pelo dinheiro. Vocês concordam com isso, essa ideia de que os ricos medem o valor dos semelhantes pelo dinheiro? Quem que são os semelhantes dos ricos? Quem que vocês acham? Aí ele está dizendo que os semelhantes dos ricos são pessoas que são ricas também. Então, mede o valor, né? Quem tem valor é aquelas pessoas que têm dinheiro, que ele está dizendo. O valor dos semelhantes é só aqueles que... As pessoas que vão ter valor para eles, muitas vezes, são aquelas que também vão ter dinheiro. Aqui o autor está dizendo. Vovó media as horas pelos seus novelos. E todos nós, em maior ou menor escala, medimos distância e dias com aquilo que melhor nos convier. Então, para cada um, né, para cada pessoa, vai ter a sua forma de medir o tempo e o espaço.
Isso vai acabar sendo algo muito subjetivo, né? Algo muito pessoal de cada um. Agora mesmo, houve qualquer coisa com a Light, companhia de luz. E a luz faltou. Para a maioria, a escuridão durou 2 horas. Para Raul, não. Ele que se prepara para um exame tem que aproveitar todas as horas de folga para estudar e acaba de vir lá dentro com os olhos vermelhos do esforço a reclamar: puxa, estudei uma vela inteira. Olha que interessante a forma, né, que o Raul mede o tempo, né? Como que o Raul mede a passagem do tempo aí? Com uma vela. Ele mede, né? Ó, passou uma vela inteira se queimou, e foi o tempo que eu estudei, o tempo de uma vela. Por quê? Porque aí tinha acontecido de acabar a força. Então, acabou a força, e para ele, essa passagem do tempo demorou provavelmente muito mais do que para outras pessoas que não tinham a preocupação de estudar para um exame. Isso já aconteceu com vocês? Deixar tudo para a última hora e aí, na hora que você finalmente vai fazer o que você precisa fazer, acaba a força, por exemplo. Sim, Comigo comigo. já aconteceu também. Ah, Mas comigo assim, já aconteceu várias vezes. é horrível, Principalmente né? no banho. É horrível isso, né? Porque às vezes a gente tá lá, se prepara o dia inteiro. Aí teve no mês passado, eu me preparei o dia inteiro para fazer um estudo à noite com umas amigas minhas, um livro. E aí, 5 minutos antes de dar o horário, a minha internet caiu e não queria mais voltar. 5 minutos antes. Eu fiquei o dia inteiro com a internet. Eu preparei todo o meu dia. E aí, bem na hora, a internet caiu. Ah, professora, algumas vezes me deu sorte. Tipo assim, algum dia, tipo assim, eu tive que fazer lição de casa. Aí eu não consegui porque aí a minha internet caiu, só voltou quando era meia-noite. Nossa Senhora! Tipo assim, ó, era 11 horas da manhã, aí a internet caiu. Só voltou quando era meia-noite, a internet. Aí você não conseguiu fazer. Ou Não consegui conseguiu? fazer nada. Eu não consegui, né? Porque eu precisava da internet pra fazer. Pois é, isso que dá quando a gente deixa as coisas de última hora, né? Os imprevistos podem acontecer. Então, eu vou continuar o texto, tá? Comigo mesmo aconteceu de recorrer a tais medidas que quase sempre medem melhor ou, pelo menos, dão uma ideia mais aproximada daquilo que queremos dizer. Foi no outro dia, quando certa senhora, outrora tão linda e hoje tão gorda, me deu um prolongado olhar de convite ao pecado. Fingi não perceber, mas pensei. Há uns 15 quilos atrás eu teria me perdido. Então, o que ele está dizendo aqui no final, né? No final, ele diz que tinha uma moça, né? Que há 15. Como que é? Deixa eu ver. 15 quilos. Quando antigamente ele achava que ela era muito bonita e ela nunca tinha dado bola para ele. E aí, hoje em dia, que ela tinha engordado muito, que ela deu um olhar assim, né, de interesse para ele, né? Então, aí o que ele fala, né? Há 15 quilos atrás eu teria me perdido. Então, antigamente, que de fato ele a considerava bonita, ele iria em frente, né? E hoje em dia, né, que ela já tem 15 quilos a mais, ele já não se interessa mais. Então, assim, a gente vê um texto tão bonito acabar de uma forma tão ruim, assim, na minha opinião. Porque aí me deu a entender, assim, que ele foi um pouco gordofóbico no final, né? Porque ele tá dizendo, então, que uma pessoa que engorda, ou seja, as pessoas gordas não são bonitas. E aí ele tá dando uma generalizada bem legal, né? Porque tá diminuindo a beleza das pessoas por corpos magros. Tá enquadrando, né, num único tipo de beleza. Então, me parece um tanto que ele diz que as pessoas gordas não são bonitas. Então, assim, a gente sempre tem que olhar os textos, né, com o nosso ponto de vista também, com um olhar crítico, porque esse é um texto que estava tão legal, né, tão interessante, tão bonito, e foi acabar dessa forma aí, que por um certo lado acaba desvalorizando um grupo de pessoas. E o que vocês acham disso? Hein, pessoal? Qual que é a opinião de vocês a respeito desse final, por exemplo?
Nenhuma opinião a manifestar? Não. Não? Eu acho que ele podia ter acabado de uma forma mais legal, né? Mas ele acabou. Mas, tipo, isso daí é um tipo de preconceito, né? Vamos falar assim. Sim. Acaba sendo um tipo de preconceito, porque muitas vezes a gente percebe que a sociedade, ela exclui as pessoas gordas. E muitas vezes a sociedade também coloca as pessoas gordas como se elas fossem inferiores, como se elas não fossem pessoas bonitas. Então, assim, cria um padrão de beleza em que só as pessoas magras se encaixam. E, poxa, não é possível que outras pessoas achem as pessoas gordas bonitas também? Né? Então, assim, acaba ficando um ponto de vista muito fútil, né? Quando a gente pensa dessa forma, que ele só não se interessou pela mulher porque ela estava mais gorda. Pô, isso aí é preconceito. Pois é. Isso aí acaba sendo uma forma de exclusão, né? Então, assim, a pessoa... É como se a pessoa fosse só o corpo dela, né? E mesmo que ela fosse só o corpo dela, por que que um corpo gordo não pode ser merda! bonito? Quem é esse Wagner Costa? Eu acho que sou é de da outra outra sala. sala. Ele era da outra sala. Bom, então agora vamos fazer os exercícios? Ah, não, professor, continua lendo o texto. Mas acabou o texto já. Ah, que pena. Então vamos lá. O Guilherme saiu da escola. Assinale a alternativa que contém a tese da crônica. O que é uma Acho que tese? sim. O que é a tese? Vocês sabem o que é isso? A tese da Não. crônica? Tese. A ideia principal do texto? Muito bem, é a ideia principal dessa crônica. Então vamos ver qual que é. Para a maioria, a escuridão durou horas. Para Raul, não. Esse é o tema principal do texto? Não? Não. B. Era só fazer a conversão em horas e botar a comida na mesa 60 minutos depois. Resume bem o tema principal, esse daí? Não. Também não, né? Parece que tem algo a mais. Assim. Não tá bem... Acho que é a eu D. acho que é a D. Então vamos ler a D. Todos nós, em maior ou menor escala, medimos distâncias e dias com aquilo que melhor nos convier. E aí, o que vocês acham? Acho que é Sim, porque a C tá falando coisa light. Agora Isso, mesmo. é a D, né? A D, ela porque mostra... porque Pode você falar. tá dizendo, agora mesmo houve qualquer coisa com a light. E a luz faltou. Não é o resumo, né, do assunto do texto. Então, a tese da nossa crônica é a letra D. Todos nós, em maior ou menor escala, medimos distâncias e dias com aquilo que melhor nos convier. Alguém tem alguma forma semelhante a esses exemplos que apareceram no texto de medir o tempo? Não. Vocês não pensam assim, por exemplo, quando vocês estão jogando videogame? Eu vou quando acabar essa partida, por exemplo. Daqui a uma partida eu vou fazer isso. Eu faço assim. Por exemplo, né? Vocês quando estão jogando videogame. E aí vocês têm uma lição de casa para fazer. Vocês pensam assim, eu vou começar a fazer essa lição quando terminar essa partida. Essa partida eu sim. Então já é uma forma, né? Já é uma forma de medir o tempo. Eu faço isso com um livro. Professora. Né? Oi. A gente não entendeu nada. Eu entendi. Entendeu como? Se a tela dela travou muito. Se a tela dela travou. Mas o áudio continuou ainda. Eu não ouvi nada. Mas eu repito, então. Obrigado. Vocês, por exemplo, não medem o tempo em partidas de videogame? Por exemplo, vocês têm uma lição de casa para fazer e aí vocês estão jogando videogame. Aí vocês pensam assim, eu vou começar quando acabar essa partida. Professora, comigo é diferente. Comigo assim, se for domingo, eu passo o dia inteiro jogando. Oh, meu Deus. E aí você tenho que acaba fazer primeiro e depois assim, jogo. Né? Eu meço o tempo assim.
Eu tô lendo um livro. Aí eu penso, bom, eu tenho coisas para fazer. Eu vou começar a fazer essa coisa quando eu terminar de ler essas 35 páginas. Aí terminei de ler as 35 páginas, aí eu começo. Então, cada um vai medindo o tempo à sua maneira, né? 2. Vamos lá, 2. Não, eu faço as lições antes para depois jogar. Você faz a forma mais correta, né? De fazer antes tudo que É, por precisa. causa da minha mãe. Mas ela tá Se não fosse certíssima, né? Ricardo, se não fosse sua mãe, você passava o dia inteiro jogando, né? É, eu faço a lição, ajudo ela, depois eu passo o dia inteiro jogando. Eu também Bom, ajudo né? aqui, né? Eu também ajudo aqui no meu AP. Porque aí você fica livre Uhum. das suas obrigações e aí pode usar o tempo que você tem para fazer o que você quer. Eu também gosto, às vezes, de fazer dessa forma. Vou terminar tudo que eu tenho para fazer e aí eu tenho o dia inteiro para ler. Comigo é diferente, ó. Tipo assim, ó, eu fico todo dia, tipo assim, uma rotina mesmo, na semana. Tipo assim, eu acordo, faço a videoaula, aí eu faço lição e eu vou almoçar. Eu passo a tarde inteira fazendo lição. Aí quando dá 5h30, eu desço pra assistir televisão com meu avô, janto, subo e fico o resto da noite livre, até 10 horas. Muito bom. Então você já faz primeiro suas obrigações mesmo. É uma boa rotina para estabelecer. Aí, tipo assim, quando dá umas 7 horas da noite, aí eu não faço mais nada. Eu posso mexer no celular, posso jogar videogame, assistir televisão. Porque já tá tarde, não Assim é preciso fazer. ótimo. Muito bom. A gente vai fazer até a página 203. Ou Não sei, 136. vamos ver até que página vai dar tempo. Vamos continuar então. 2. Indique o argumento que justifica a tese apresentada na crônica. Então vamos ver qual que é o argumento que vai justificar, que vai explicar a tese, né? Qual que era a tese? Todos nós, em maior ou menor escala, medimos distâncias e dias acho com aquilo que que melhor é nos a, convém. eu acho que é a C. Muito bem, Jonas, é a C. A C está justificando. Por quê? Olha o que ela está falando. Dependendo de nossos interesses, podemos marcar o tempo não só com o relógio. Então, dependendo dos nossos interesses, da nossa rotina, daquilo que faz parte da nossa vida, a gente marca o tempo não só olhando o relógio. Eu marco o tempo em páginas de livro que eu li. Né? Vocês em partida de videogame. A avó do narrador, com novelos de lã. Então, cada um vai estabelecendo, né, a sua rotina. 3. Assinale a alternativa em que o humor aparece mais acentuado. Então, vamos ver onde que tem o humor aí no texto. Nossa falecida avó media na base do novelo. E aí, vocês acham que tem humor aí nessa parte? Acho que não. A Não, D? né? Eu acho que é a D. Ó, B. Terríveis filmes de carnaval do Oscarito em que apareciam diversos índios, alguns dos quais com relógio de pulso. E aí? Acho que é essa. É essa. É essa porque tem uma certa ironia, né? Os índios estarem usando relógio de pulso, sendo que era algo que eles não utilizavam antigamente. Hoje, sim. Hoje os índios já estão mais inseridos em tecnologia, né? Alguns, não todos, né? Algumas etnias. Mas antigamente não. Antigamente eles eram bem mais isolados, então não tinham esse acesso. Então é a letra B. A 4 acho que a gente não precisa fazer agora, tá? Mas é um tanto disso, assim, né? Um tanto dessa ideia de que antigamente os índios eles eram povos mais isolados, que não tinham acesso à tecnologia, à cultura dos brancos. Tá? Mas a gente pode pesquisar mais depois. 5. Leia o trecho. Os índios, por sua vez, marcavam o tempo pela lua. Isso é ponto pacífico. Embora há alguns anos, por distração, eu assistisse a um desses terríveis filmes de carnaval do Oscarito, em que apareciam diversos índios, alguns dos quais com relógio de pulso. Indique a palavra ou expressão que possui o mesmo sentido de ponto pacífico no texto. O que quer dizer isso quando ele fala isso é ponto pacífico? É algo indiscutível? É o que me consta? É uma situação de paz ou é algo questionável? O que vocês acham que Questionável? Ponto pacífico. Não é questionável.
Alguma ideia? Alguma sugestão? Vamos parar para pensar assim, o que seria um ponto pacífico? O que seria algo pacífico? É algo calmo? Algo calmo, pode ser. O que mais que a gente pode pensar? Alguma coisa indiscutível? Perfeito, é uma coisa indiscutível, né? É uma coisa que todos estão de acordo, tá? Por isso que é algo pacífico, é uma coisa que não vai ter discussão, não vai ter outros pontos de vista, porque todos concordam com ele. Não é assim toda vez, né, professora? Não é assim toda vez, só que nesse É. caso aqui era um ponto pacífico. Qual que é o caso? Os índios marcavam o tempo pela lua. Isso é indiscutível. É isso que eles estão dizendo, tá bom? Às vezes Então violência é a é letra a A. solução, né, professora? Oi? Às vezes violência é a solução. É. Depende muito da situação, né? É. Porque, por exemplo, muitas das revoluções que nós tivemos ao longo da história da humanidade, elas vieram na base da luta, né? Mas o ideal é que a gente consiga resolver as coisas com mais passividade, né? De uma forma mais pacífica. Tem coisas que não dá. Então, depende muito, né? Temos que analisar e ter sabedoria para saber quando que é o momento de ir à luta mesmo. Então, a 5 vai ficar letra A. 6. Com base no texto, explique as unidades de medida a seguir. A. Nossa falecida avó media na base do novelo. O que quer dizer essa unidade de medida da avó? O que isso significa? Que ela passava alguma parte do tempo costurando? É, quase isso. Vamos elaborar melhor a resposta. Que ela costurava bem crochê. Não quer dizer que ela costurava bem o crochê, mas quer dizer que a medida de tempo que ela usava era o tempo que ela gastava costurando um novelo inteiro. Então, ela convertia esse tempo que gastava costurando em horas. Então, a 6 vai ficar assim. A avó costurava. Colocar aqui a resposta. Costurava. Logo, sua medida de tempo. Logo, sua medida de tempo era proveniente da costura de um novelo. B. Estudei uma vela inteira. Qual que é essa medida de tempo? Um dia Ele inteiro? acendia a vela e esperava até derreter toda. Uhum. Então, estudou num tempo em que a vela acabou, né? Que a vela derreteu. Então, é o tempo... Para de chutar a porta! Tempo em que a vela demorou para derreter. C. Há uns 15 quilos atrás, eu teria me perdido. O que ele quer dizer com esse há uns 15 quilos atrás? Essa medida de tempo. E era quando ele tinha um peso antes de ele engordar? Isso. Que é quando a mulher tinha, quando a mulher anos atrás, né, era mais magra. Então faz referência ao peso dela, ao tempo que se passou decorrente do peso que ela foi ganhando. Ok? Essa parte do desafio, se eu vou pular por enquanto, não sei se vai dar tempo da gente fazer agora, tá? Vamos fazer só da página 134, o exercício 4, dessa parte do desafio. Que eu acho que não vai dar tempo. Se der tempo, depois a gente faz.
Só para vocês perceberem um tanto também da interdisciplinaridade que aparecem aí nessas questões. Então, essa é uma questão de uma universidade que se chama Unicamp. Observe a tirinha a seguir. É o exercício 4, tá? Não há lei que o brasileiro não burle. Aí tem um outro que responde assim. Há a lei da gravidade. Você sabe quem inventou o avião? Vocês sabem quem inventou o avião? Não, esse Santos Dumont? Brasileiro ou americano? É o Santos A Dumont, né? professora, Santos ô, Dumont. professora, na verdade, dizem que foi dizem que foi um homem que criou o avião, mas na verdade foi outra pessoa. Na verdade, foi a ideia de outro homem, mas só que quem projetou foi o outro homem. Tem uma certa discussão aí, né? Que dizem que os americanos tentam roubar esse mérito para eles, né? Mas, a priori, foi o Santos Dumont, tá? Percebam que a gente tem um conhecimento prévio aí de mundo. Qual que é esse conhecimento prévio? A gente sabe Professora, que que pode consultar. 134, exercício 4. Então, a gente sabe quem que inventou o avião, que foi um brasileiro. Como que isso faz com que a gente compreenda a tirinha? Porque olha o que ele está dizendo ali no início. Não há lei que o brasileiro não bule. E aí o outro fala assim, tem uma lei sim, a lei da gravidade. E aí o outro responde, você sabe quem inventou o avião? Qual que é o sentido Nossa, aí aqui do não fez quadrinho? muito sentido. Não entendi. Quem Também compreendeu? não. Pode explicar. Jonas, compreendeu essa tirinha? Professor, eu acho que ele está dizendo que que todo brasileiro burla as leis, mas só que existe a lei da gravidade, ele está perguntando quem fez o avião se referindo à gravidade. Ela tá falando outro sentido, daí a outra entendeu como A gente avião. falou a lei da Eu acho. gravidade, que a gente conseguiu voar com o avião. Isso, o Jonas compreendeu. O que é que ele está dizendo, né? Ele está dizendo assim, ó, todos os brasileiros burlam as leis. Aí ele fala, não, mas a lei da gravidade o brasileiro não burla. Qual que é a lei da gravidade? O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade. Isso aqui ó, é a lei da gravidade, por exemplo. Pego o meu lápis aqui, solto, ele vai cair no chão. Né? A gravidade se atrai você ele jogar para o chão. Ele vai com uma se força você- de tal coisa. Como que se foi você que o jogar ele pra brasileiro cima- fez? Como que foi, então, que o brasileiro fez para burlar a lei da gravidade? Inventando um avião. Inventando o avião, porque o avião ele tá no ar, né? Ah, Planeando, ele não Então- cai. A lei da gravidade é o quê? Se eu tô aqui e tô solto, suspenso no ar, vai cair. Então, não há lei que o brasileiro não burle. Porque até a lei da gravidade acho o que brasileiro burlou Então, acho inventando que o essa é- avião. Então, acho que essa Não é essa, não. Vamos ler as alternativas aqui. Assinale a alternativa correta. A pergunta lançada no último quadrinho, você sabe quem inventou o avião? Remete-nos a Santos Dumont. Portanto, confirma o que se diz no primeiro e segundo quadrinho. E aí? O que vocês acham? errada? Essa tá certa. Tá certo. Por que tá certa, ó? Qual que é a pergunta lançada no último quadrinho? Você sabe quem inventou o avião? Essa pergunta nos remete a quem? A Santos Dumont, né? Vocês que me falaram quando eu perguntei. Portanto, confirma o que se diz no primeiro e no segundo quadrinho. O que confirma? Confirma que não há lei que o brasileiro não burle. Então, a invenção do avião por um brasileiro confirma que Santos Dumont burlou também a lei, que é a lei da gravidade. Então, todas as leis o brasileiro burla. Até a da gravidade. Então, por isso que é a letra A. Vocês perceberam que na leitura desse quadrinho, quanto conhecimento de mundo a gente não teve que acionar dentro de nós? Vários conhecimentos de mundo, né? Sem esses conhecimentos, a gente não iria entender o quadrinho. Então, o que a gente precisa saber? Precisa saber o que é a lei da gravidade, precisa saber quem inventou o avião, né? E precisa entender também o que significa a palavra burlar. O que significa a palavra burlar? Pular? Burlar, quando ele fala, não há lei que o brasileiro não burle. O que quer dizer burle? Driblar a lei? Não seguir?
quebrar a lei, né? Passar por cima da lei. Então, vários conhecimentos de mundo a gente foi ativando. Tá bom? Então, agora vamos para a última página, a página 135. As questões a seguir foram formuladas a partir... Oi. É pra gente fazer a 1, a 2 e a 3? Perdão, Pro, repete de novo, por favor, porque travou. Essas outras questões aí que eu pulei, a gente tenta fazer depois em um outro momento. Vocês podem já fazer também, tá? Pode fazer em casa. Agora a gente vai fazer a página 135, tá bom? Eu vou começar a ler. Tá. As questões a seguir foram formuladas a partir da crônica Medidas no Espaço e no Momento, de Stanislau Ponte Preta, que você leu nas aulas 111 e 112. No caso, lemos na mesma aula, né? Estamos tudo no mesmo, na mesma aula o dia inteiro. 1. Saresp. Releia no texto as frases a seguir. 1. Hoje estou um pouco cansada, só vou trabalhar 3 novelos. 2. Puxa, estudei uma vela inteira. 3. Há uns 15 quilos atrás, eu teria me perdido. Observe os sinais gráficos, travessões e aspas, e assinale a afirmação correta. Então, nós temos aí alguns sinais, né? Quais são os sinais que aparecem? O travessão, que é esse tracinho que aparece antes da fala. E nós temos também as aspas, que aparecem na frase 3, que estão indicando essa forma de pensar aí do personagem, tá bom? Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. A. O autor se utilizou de travessões e aspas simplesmente como recurso estilístico. Vocês acham que ele usou as travessões e aspas só para mostrar o estilo como ele escreve o texto? Ou elas têm Não. uma outra função? Que elas têm função. Tem outra função, então não É pode por ser causa A. da fala, por isso que tem que usar a tradução. Muito bem. B. Os travessões nos 2 primeiros exemplos são usados devido a medidas diferentes. Tem a ver com essa medida de tempo que é diferente? Por isso que são usados travessões? Travessões Não. vai indicar que alguém tá falando, então acho que Indica que alguém está falando, então não tem nada a ver com isso, né? C. Nos 2 primeiros casos, há travessões para indicar a fala das personagens dentro da narrativa. E sim, aí? Sim, tá certo. esse tá certo. Então é a letra C. Quando que foi que o autor escolheu usar as aspas? Quando ele não estava indicando uma fala propriamente dita, mas um pensamento do personagem, né? Porque ele não chegou e falou isso pra moça, né? Mas ele pensou. Tá? Então, por isso que ele usou as aspas. Então, a 1 é a letra C. 2. Na oração, a medida, no espaço e no tempo, varia de acordo com as circunstâncias. Qual que é o sujeito dessa oração? Tá, o verbo varia, então ele tá se referindo a espaço e tempo. E já que são dois, são compostos, né? Ó, presta atenção, o verbo é varia. O verbo tá no singular, não tá? Ah, é, o verbo, não varia? a O que varia aí? classe de tempo. Inexistente? Não? Ó, vamos ler de novo. A medida, no espaço e no tempo, varia de acordo com as circunstâncias. A medida? Isso, é a medida. O que varia de acordo com as circunstâncias? A medida. Então, a medida é o nosso sujeito, certo? Que tipo de sujeito é esse? Simples, oculto, composto Simples. ou inexistente? Simples. Isso. Muito bem, é sujeito simples porque só tem um núcleo. Qual que é a palavra principal desse sujeito? Medida? Medida. Medida é a palavra principal. Quando a gente só tem uma palavra principal aí, então a gente tem um sujeito simples, tá? Só tem um núcleo, então o sujeito é simples. Ok? 3. No trecho, nossa falecida avó media na base do novelo. Disso que é... Ô, professora. Pobre que era? Oi. A senhora pode repetir a 1? Qual que é a alternativa? É a alternativa C. Obrigado. Pode continuar. 3. No trecho, nossa falecida avó media na base do novelo. Pobre que era, aceitava encomendas de crochê e disso tirava o seu sustento. Muitas vezes ouvimos-la dizer: o
Os pronomes em destaque são classificados respectivamente como? Então, vamos classificar esses pronomes? O primeiro pronome que nós temos aí é nossa. Como que a gente classifica esse pronome? Possessivo? Demonstrativo? Possessivo. Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, né? Algo que pertence a gente. Então, a nossa falecida avó. A avó pertencia a eles, né? Pertencia ao nós aí. Tá bom? Pro, por isso perdão, nós- repete de novo. Por Repito. favor. O pronome nossa é um pronome possessivo. Por que é um pronome possessivo? Porque ele está indicando a posse, né? No caso, qual que é a posse que está indicando? A posse da avó. A avó era de quem? Deles, né? Era a avó deles. Por isso que é nossa avó que ele fala. Tá bom? O próximo poema que nós temos. O poema não. O próximo pronome que nós temos. E é Sanches? Eita, Léa. É o Samuel do quinto Sério, ano. Acho que ele entrou errado. Do quinto não, Bela foto de perfil do ele tem. oitavo. Oi? Nossa, bela foto. Que foto de perfil, hein, professora? É o Samuel do oitavo ano que entrou. Ele entrou errado. Pobre que era, aceitava encomendas de crochê e disso tirava o seu sustento. O pronome disso, vocês acham que ele é classificado como? Demonstrativo? Demonstrativo, muito bem. Os pronomes demonstrativos são aqueles que localizam alguma coisa no tempo ou no espaço. Por exemplo, este lápis, aquela caneta. Então, todos aqueles pronomes são esse, este, essa, aquilo, disso. Eles são pronomes demonstrativos, porque eles localizam alguma coisa num tempo ou num espaço, tá? Então, já temos aí pronome possessivo, pronome demonstrativo. O pronome seu sustento, como que a gente classifica ele? Sei não. Pensa um pouquinho. O sustento é de quem? Pertence a quem? Possessivo? Possessivo. O pronome pertence a alguém, né? O pertence à avó, né? O sustento pertence à avó. Então, é pronome possessivo também. Os pronomes possessivos são aqueles meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele, dela, nosso, nossa, tá? E o último, quando fala, muitas vezes, ouvimos lá. Qual pronome é esse? Pessoal oblíquo. Oblíquo, muito bem. Então, qual que é a alternativa certa? C. Isso, alternativa C. Então, vai ser a letra C. 4. Há a presença de numeral fracionário em hoje estou um pouco cansada. Só vou trabalhar 3 novelos. Então, a gente está procurando um numeral, mas tem que ser o fracionário, tá? Lembra o que é fração? E aí já relaciona o que deve ser um numeral fracionário. B. Ninguém estranhava quando dizia que queria jantar dali a meio novelo. É a B. É a B. Muito bem. Onde que está o numeral fracionário? Meio novelo. Muito bem. Então, aí metade, né? Esse meio indica o quê, né? Aquela fração que é 1, e aí tem um traço e embaixo 2. Então, meio. Muito bem. Então, 4, letra B. 5. A frase pobre que era, que se relaciona com aceitava encomendas de crochê, indica. Então, essa pessoa aceitava encomendas de crochê, e pobre que era, porque era pobre, indica o quê? Um tempo, uma causa, um modo ou uma consequência? Eu acho que é Uma causa? Uma causa, né? Qual que era a causa de aceitar encomendas de crochê? Ela era pobre. Que ela era pobre. Muito bem, então é a letra B. Ok? Muito bem, gente. Dúvidas? Assim Não. já vê, pô. Eu vou então só exibir aqui a prova para vocês, para quem não pegou o texto, tá? E aí vocês tiram um print ou uma foto, o que for melhor. Eu acho que na minha prova, o único texto que foi o 2, que tipo, só tem uma frase no final. Tá, vamos ver. Nossa, professora, até que a sua prova tirando aquela questão A2 tá bem fácil.
Ah, Muito e difícil. eu espero, né, que seja fácil, porque muitas provas que eu peguei aí, principalmente do 7º ano, tinha questão que era só dar uma pesquisada que vocês já descobriam a resposta. E teve gente que não se deu um trabalho A de minha, pesquisar. Então, a assim, minha eu não não fiz entreguem quase coisas nada. em branco. Aproveita que vocês estão em casa para pesquisar, para ir bem, para não deixar em branco, para tirar as dúvidas, para estudar o assunto que precisa ser estudado. Ah, eu não estou conseguindo mostrar aqui. Quem que tá sem esse texto? Mas eu já fiz a questão. Como que Eu você fez sem também, ver o pô. texto? Professora, peraí só Então, um só minuto. tinha uma frase no final, aí tava lá pra colocar e eu coloquei, chutei, eu acho. Vamos ver, eu tô tentando abrir de novo. Não dá pra você Professora, eu me mandar lembrei no de um e-mail, negócio. pro? Eu me lembrei de um negócio. Peraí. O professor Hélio não mandou para vocês? Ele mandou aqui um e-mail. Não, ele mandou. Não. Eu pedi pra ele só de educação física que aconteceu um acidente aqui. Aí eu pedi pra ele de volta. Aí eu fiz. Aqui, ó, prova 7º ano. Tá, só um minuto aqui, que eu tô esperando aparecer. Ele tá abrindo. Ela falou. Peraí, tô olhando aqui. Aqui, a prova inteira, tá aqui, ó. Onde que tá? Questão 2, 2, 2. Achei. Leia o texto seguinte. A temática central do texto pode ser considerada uma parafrase do seguinte ditado popular. Ah, Meu esse foi a aí, né? mesma coisa. Vai aparecer agora. Vamos aguardar. Espero que não trave. O professor Hélio praticamente mandou a prova inteira, tá tudo aqui, ó. Todas as questões. Quando aparecer na tela, me avisem, tá? Gente, vamos fazer um grupo de novo? Que fica bem melhor. Né, Pro? Eu acho bom vocês terem um grupo entre vocês. Eu não É. posso participar, Pronto. né? Mas entre Professora, vocês. O problema é professora, que sabe quando o a que gente. acontece Peraí, quando deixa eu falar rapidinho, Ian. Pro, quando a gente faz um grupo, os meninos ficam saindo, mas não adianta. Entendeu? Eu e as meninas, a gente tem. não põe a culpa Só na que aí gente, a não, gente quer cara. todo mundo. Todo mundo fica saindo. Não põe a culpa na gente, não. Claro, o Ricardo fica mandando figurinha aí hoje. Paciência, Deus, paciência, né, Pro? Que sala mais desunida? Pois é. Professora, se fizer um grupo, todo mundo sai ou todo mundo briga. Não apareceu Verdade. ainda, não? Vocês? Não. Ainda Deixa não. eu Carla, mostrar. Quê? Ô, Ricardo, Mas então vamos você fazer um me faz um grupo? favor? Ricardo não, Peraí, é o professora. Ian. Você me faz um favor, então? Você Não pode dá pra ficar apresentar no computador. responsável de passar essa prova que o professor Hélio te mandou por e-mail pro pessoal? Aqui, ó. Deixa eu ver se vai, né? Pro, eu Você troquei consegue de número. enviar? Não tem mais que dar. Hein, Ian? Você consegue enviar essa prova pros seus colegas? Ai, que merda de computador, não, mas nem computador de anos 80, caramba. É só pedir pra ele, professor. Se eu pedir pelo celular aqui, acho que ele manda. É, então, porque acho que aí fica mais fácil. Mas eu tô achando. Ah, agora apareceu, né? A prova. Peraí, Pro, peraí. Pareceu que você apresentou, não a prova. Ah, é? Tá aí já. Tá carregando. E 1 milhão de músicas já não vou te dizer. Todo mundo. Eita, nada. Deixa eu mandar aqui. Dá pra mandar pelo zap. Aí, Isso, manda apareceu. pro Pro, WhatsApp. apareceu. Apareceu? É esse o texto Ah, aqui não que dá. saiu. Não dá pra mandar pelo zap. Não tem grupo. Mas manda individual pra cada um. Não tem Como? grupo, professora. Só tem a cara só. Essa daí é 2? Isso, esse é o texto, ó. Qual que é o texto? E se você mente, filho, não Não, acho acreditarão que eu em você, acertei. mesmo que fale a verdade. Trim. Atende pro pai? Trim. Se for pra mim, diga que não estou.
Então, olha o que o pai tinha acabado de falar, né? Vocês não acreditarão em você, mesmo que fale a verdade. Aí o telefone toca e ele fala, se for pra mim, fica assim, não estou. Então, pai, mente. Tá? Então, Eu acho que eu acertei essa daí. olha aí, qual que é o ditado popular que se encaixa com a situação? Para bom entendedor, meia palavra basta. Não é pra falar. Ai, Tá? Então, mas pensa um pouquinho aí, hein? Olha o que está sendo No e-mail do não senhor fala. não tem. né? Olha o que está sendo dito no Ô, texto. professora, no Oi. e-mail do senhor não tem isso. Meu Deus. No Mas e-mail então- que o Cirelli me mandou, não tem essa tirinha, só tem essa frase. A temática central do texto pode ser considerada uma parafrase da seguinte ditado popular. Não tem essa tirinha. Então faz agora o exercício. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu já fiz faz tempo. eu já Gente, fiz. tempo. Tem tempo. Eu já fiz. Fizeram? Aí agora Foi não no dá chute. pra tirar. Eu chutei. E aí, Eu Jonas, também. deixa eu pegar? Você que estava sem também? Ok? Jonas, Conseguiu pegar, Jonas? O quê? O texto agora? Agora que eu sei o que é o texto, agora eu vou responder. Então tá bom. Eu Então é errei. esse daí. Posso tirar, Ô, então? professora, Oi. a gente vai fazer essa de 36? Não, acabou a aula já. 11. Então olha só a coisa legal. A gente vai ganhar ponto de novo. Todo mundo saiu. É, E hoje eu essa não ainda- estendi muito, né? Posso interromper mas o isso é compartilhamento? Sim. Pode. A gente vai ganhar ponto extra, então, porque a gente ficou. Porque, Já ó, tirei tem print. alunos que ficaram Foi legal, no final. né? O quê? Até que a aula foi legal. Ah, que bom. Ótimo. Toda vez ela é, né? Mas, tipo, foi diferente. E o grupo, pessoal, vai fazendo, vai. Então aí vocês Eu podem troquei decidir de quando querem número. fazer. Eu não tenho o WhatsApp de ninguém mais. Vou interromper Eu aqui a também não gravação, tenho. tá? Tá. Oi? Interrompendo a Professora, me gravação. explica um